Brasil, 1925. Após retornar de seu exercício militar com o exército inglês na Primeira Guerra Mundial, o coronel Percy Harrison Fawcett, um agente secreto que já tinha trabalhado a serviço da coroa britânica na África Meridional e onde também desenvolveu técnicas de sobrevivência na selva, se prepara agora para a missão que ele considera a maior de sua vida: encontrar a cidade Z, no Brasil, no estado do Mato Grosso. Fawcett estava convencido que essa cidade realmente existia e se situava em algum lugar do estado do Mato Grosso, mais precisamente na Serra do Roncador. E, se ele a encontrasse, talvez desse de cara com grandes tesouros escondidos na mata ainda não explorada desta parte do Brasil. Curiosamente, antes de partir, ele deixou uma nota dizendo que, caso não retornasse, nenhuma expedição deveria ser organizada para resgatá-lo. O seu último registro se deu em 29 de maio de 1925, quando Fawcett telegrafou uma mensagem à sua esposa, dizendo que estava prestes a entrar em um território inexplorado, acompanhado somente de seu filho Jack Fawcett e de um amigo de Jack, chamado Rayleigh Rimmel. Eles então partiram para atravessar a região do Alto Xingu e nunca mais voltaram. Teria o coronel Fawcett encontrado a cidade perdida de Z e vivido anos por lá, não retornando à civilização para preservar os tesouros e enigmas desta região? Ou pode ser que o coronel e seus ajudantes teriam sido capturados e mortos por indígenas? Pode ser também que animais silvestres os teriam devorados? A pergunta que vamos fazer é: isso pode de fato ter ocorrido? Pode, Teca. Salve, salve, galerinha mais linda desse mundo! Como é que vocês estão? Olha aqui o Podteca aqui de novo. Meu, eu já vou começar agradecendo. De coração, muito obrigada. O negócio tá bombando. Os vídeos estão sensacionais. Só pessoas maravilhosas. Assim, sabe assim, quando você perde as palavras para dizer? Muito obrigada, muito obrigada. O Podteca tá sensacional. Eu tô feliz da vida. Acho que dá pra transparecer isso, né? O legal de podcast é esse. Cara, é assim, ó, olho no olho dos convidados. Não tem como a gente mentir, né? Então, e pra ficar de olho, mais ainda no que vem pela frente, no que vem hoje pela frente, que hoje o papo tá assim, cara. Eu não sei nem pra onde vai. Papo de doido, mas é doido real, tá? Ó, fica de olho, se inscreve no canal do Podteca no YouTube, já aciona o sininho para não perder nada, acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, Podteca_oficial. Tem o meu pessoal também, se quiser dar aquela olhadinha, aquela bisbilhotadinha quem é a Teca. Vocês já sabem, né? Teca, atriz, dubladora, curiosa por natureza, cara de pau por estar aqui fazendo isso. Eu sigo meus instintos. Então o meu no Instagram é Teca Pincovai, tudo junto, simples assim. Pincovai, dá uma pesquisada aí, que não é um nome muito comum, mas vocês já estão habituados, né? Podteca, Teca Pincovai, é isso daí. Chega de falar de mim, chega de falar de Podteca. Vocês já viram aí pela abertura que o papo aqui hoje é desaparecimento, hoje é mistério, hoje é extraordinário, sabe aonde? Bem aqui no nosso país. E para falar sobre isso, o desaparecimento do coronel Fawcett, eu tô aqui com duas figuras, cara, que olha, eu já tô rindo e tô aprendendo desde 3 horas da tarde. Então, para vocês verem que é puro conteúdo. Eu tô aqui com a grande atriz, maravilhosa, atriz, dubladora, cantora, encantadora, bruxa, Leila de Castro. Oi! Ai, cantante, eu? Nossa! Leila, como que você canta no banheiro, normalmente? Como que eu canto no banheiro? Geralmente eu canto para os meus guias, para os meus ancestrais. Agradecendo sempre. Falando aquele bom dia para eles. Eu agradeço sempre. Gratidão é um sentimento, não é uma palavra qualquer. Gratidão é um sentimento. Nunca esqueçam disso. Viu? Não adianta agradecer só por agradecer.
tem que sentir de verdade ali, ó, coração palpitante, né? Sentimento, já É fala. sentimento. Sentimento vem de dentro. É, exato. Né? Palavras vão ao vento. Exato. Gente, hoje o negócio aqui vai pegar. É gratidão. Hoje Não, eu acho que eu aqui. vou mais Então, ouvir gratidão, gratidão. Deixa eu pegar meu lugar aqui. Gratidão. Gratidão pelo convite. Eu sou tipo Ariano Suassuna. Eu não sei muito bem porque eu fui convidada aqui, porque eu não sei muito o que falar. Ah, não. Mas a gente está aqui para aprender e compartilhar o pouco que sabe. Com certeza. E para compartilhar esse pensamento todo, né? Essa energia toda que acho que muito mais... O que está vibrando aqui nesse set hoje é energia. Energia boa. Eu tô aqui com Danilo Eiji, ele que é historiador, amigo crossfiteiro. Falei. Dan, muito obrigada. Cantante. Você De banheiro também é também, cantante? claro. Não, do crossfit, é. Também é cantante? Claro. Como que é nós. a sua rotina matinal, então? Conte. Eu canto. Eu canto. Tomando banho. Bora lá. Vamos lá. Vamos pra esse papo que eu tô... Tá aquecido. Tô aquecido. Tá aquecido. Imagina chamar um historiador, né, pra compor essa mesa. Leila, imagina o que tá esperando a gente. Não, historiador para falar ao lado de uma bruxa, né? Toda espiritualizada. E detalhe, né? Ai, gente. Além de ser atriz, eu tenho formação em ciências sociais. Os meus amigos sociólogos que vão querer me matar, né? Mas eu tenho um lado racional que não interfere em nada, o meu lado espiritual, sentimentalista, enfim. Não, é só pra deixar bem claro, a Leila é muito inteligente, tá? E ela compõe também, né, uma associação da proteção dos indígenas, é isso, Leiloca? É, faz parte da rede de apoio às causas indígenas. Eu costumo dizer que eu gosto de ser uma colaboradora, né? O pessoal fala, você é uma ativista, eu gosto de colaborar. O que tiver ao meu alcance que eu puder ajudar, eu tô ali porque eu sou neta de indígena, né? Aham. Guarani, Caingangue. Então, assim, eu tenho que honrar, de certa forma. É uma forma, né? A natureza somos nós, né? Então, e como eu acredito muito nisso, é o mínimo que eu posso fazer é estar junto deles, né? Apoiando de toda forma que eu puder. Maravilhoso, muito legal. Dan, chega só um pouquinho pra frente, por favor, pra sua voz cantante. Por conta do... Chegar por conta Justo. microfone, né? Você tá falando com duas dubladoras aqui, então aqui é potência de voz. Você tem que chegar junto. Olha, eu sou professor, a gente consegue também projetar um pouquinho. Falar. Boa! Não, a gente dá vambora. aquela equalizada, né? Não, vambora. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos pra história? Vamos pra história. Ai, eu adoro história. Não é? Você acha que Então, vocês maravilha. viram, fizeram a lição de casa? Eu não, tá, gente? Eu tô aqui como ouvinte, vou deixar bem claro porque o papo vai ser bom. O desaparecimento do Coronel Fawcett, né? Foi nos dito que o cara era o Indiana Jones britânico. Ele matava a cobra e mostrava o pau. Ele chavecou a rainha. O cara fazia tudo e mais um pouco. E aí, de repente, mais do que de repente, esse fulano resolve bater no peito e fala, eu vou pro Brasil. Vou pro Brasil porque lá tem uma cidade denominada Cidade Z, e essa cidade eu vou encontrar. Ninguém encontrou ainda. Eu vou encontrar. Tesouros, prataria, sei lá o que ele queria encontrar nessa cidade. Pois ele fez e organizou uma galera para vir para cá. E em 1925, o cara chegou em terras brasileiras. E vai andando por terras brasileiras e achando que é isso que acontece com as pessoas que vêm muito de fora, né? Achando que o Brasil é terra de ninguém. Aí que entra os povos originários, né? Porque ele veio já com essa ideia de que era uma terra dos minha. Não, porque ele ficou sabendo que era uma terra abandonada pelos bandeirantes, né? Então, quer dizer, como assim terra abandonada? Como terra de ninguém? Quem essa pessoa acha que era, né? Pra chegar aqui e falar assim, deixa eu falar, numa terra que não tem ninguém, tá abandonada. É uma prepotência, É né? uma prepotência, é uma arrogância, né? Não bate nem na porta. Não bate nem na porta. Sabe uma coisa que né? me chama atenção?
assim, hoje, eu não sei se vocês já pegaram um avião, por exemplo, para Manaus, assim. Já. Então você vai, né? Pega São Paulo, vai até Brasília, e dá uma dobradinha e vai até Manaus, assim. E você vai passando, é só terrenos de sítio, até que de repente é só floresta. Aham. E isso é hoje. Eu fico pensando em 1925. Você imagina? Cara, isso aqui devia Você imagina as ser. florestas, E a arrogância dele. o rio. Desse É, de cara. achar- Desculpa, eu te Oi, cortei. desculpe, não. Não, Por eu favor. que te cortei. Olha, eu vou Não, ficar a gente imaginando, é olha. muito importante. A gente é muito importante. Não, é que eu Cortante fico- e cortês. eu fico Cortante, imaginando. Fala você, fala você. Eu fico imaginando, o primeiro ponto, assim, né? É esse espírito desbravador, assim, e de fato, né? Enfim, esse respeito com as populações autóctones ou não, especificamente dele, eu não sei como foi, assim, né? Aham. Mas com certeza existe essa. Tá lá mesmo. É Brasil. Esse desejo de encontrar ouros e riquezas e coisas para levar, né? Provavelmente. Claro, E claro. ter esse. Né? Mas- E aí a gente, olha só como a nossa história nos foi contada e nos foi ensinada de forma muito errada. Primeiro pela palavra descobrimento. A terra já estava aqui. Os indígenas já estavam, os povos originários já estavam aqui. Eles são os donos dessa terra. Então já existia dono, né? Então aí vem as pessoas, a educação já nos vem ensinando, né? Sobre descobrimento. Não existe descobrimento. Existe uma invasão, existe uma apropriação indevida, né? Eu arrisco até dizer uma libertinagem, né? Porque chegaram fazendo tudo o que a gente sabe, mais um pouco que não nos Exato. contam, né? A descoberta do Brasil Então, não é nada daquilo que nos ensinam. Descobriram no Brasil, né? Já começa assim, já tem que pôr abaixo essa frase. Isso é uma Descobrimos. coisa que a gente tem lutado em sala de aula, inclusive, né? É. De tirar essa ideia de descoberta, com certeza, e trabalhar as populações autóctones que já estavam aqui. Agora Mas você- ainda é muito raso. Ai, professor, É, eu ainda é muito adoro esta palavra, autóctona. É. Por quê? Você sabe o que é autóctono? Pode me dizer. Então, eu vou pedir para o professor, porque ele vai explicar melhor. Mas autóctono é a forma como o conhecimento era transmitido através dos povos originários. Não só dos originários latinos, né? Mas é de uma cultura oriental, faz parte da cultura oriental até hoje, né? O Porque termo autóctone, você está falando? o autóctono a gente é usado mais para América Latina, né? Mas- Eu uso, pelo menos. Para América Latina. originários. Mas ele explica melhor. Então fala de novo assim, em alto e bom tom, os povos. Autóctones. Autóctonos. Saiu bem? Saiu ótimo. Eu não sei nem por onde que eu começo com essa história, na verdade. Cara, na verdade é um grande bate-papo. Aqui a gente tá mesa de casa, sabe assim, 3 horas da manhã, quando a gente já tá Porque naquele papo isso vai cabeça, levar... né? Por que eu pedi para ele puxar esse gancho, Teca? Porque... Que aqui pode tudo, né? Pode tudo. Pode tudo? Aqui Pode, pode, tudo, Teca. né? Só se fosse Por que falar, eu pedi pode, para Teca? ele abrir esse gancho e explicar pra gente o que é essa autóctona? Porque isso vai levar ao Fawcett. Porque a primeira vez que ele veio para o Brasil, porque em 1925 foi a segunda expedição dele. Tá. A primeira ele veio em 1910, que aí ele conhece ele fica sabendo sobre essa história Foi a dessa segunda cidade. vez, sim, Na sim. primeira vez que ele fica sabendo sobre a história da cidade Sim. Z, né? E aí ele volta para Inglaterra com a mente fervilhando, que ele precisa voltar para o Brasil para conhecer, para desvendar isso, né? Só que aí o professor vai explicar de novo por que é autóctona. Porque dos povos originários, da população que está aqui presente. É isso, né? O que é essa... Porque já Esse existiam conhecimento. essas pessoas aqui, Com certeza. né, entre aspas, donos de tudo, né? E aí chega um estrangeiro e quer levar tudo dizendo que é dele, e ele descobriu. Ele estava em busca de uma cidade perdida, uma cidade que não era conhecida. A origem do conceito, né, de autóctone, assim, ó, eu não sei, eu sei das levas, as teorias de imigração para a América, por exemplo, e esses são de populações que vieram migrantes para a América muito, né, enfim,
remontam, tem grandes teorias de ocupação na América, por exemplo. Então, se você considerar que a humanidade saiu do continente africano e foi migrando, essas populações foram, né, andando, passa por Bering, chega pela América, vai descendo. E isso pode ter remontado a 60 mil anos, 40 mil anos. Então, essa população que veio dessa migração muito antiga vai ser considerado autóctone, porque já estava presente aqui há muito tempo, já é originário daqui, gerações. Né? O conteúdo da palavra, o conceito, eu não sei de onde que é a origem do autóctone. É como se fosse a educação deles. O autóctone também tem essa coisa da... Tem a ver com a cultura. Exatamente, tem a ver com a cultura e a transmissão de conhecimento. Entendi. Que nada era por escrito. Era sempre passado por fala, né? Por histórias, para que a cultura se conservasse, porque o autóctone tem isso, né? É a cultura que se mantém, né? Quase que como os griots, né? Que eles vão pegando histórias aqui e vão levando a história ali, mas só através da linguagem, nada por escrito. Entendi. E aí, nessa de passar esses conhecimentos, o Fawcett está numa roda de conversa num povo de Minas, na primeira viagem que ele veio. Tomando um cafezinho com pãozinho de queijo. Conversando com pãozinho de queijo. E ele fica sabendo, nessa roda de conversa, sobre a história da cidade Z. Da cidade Z. E aí ele volta para a Inglaterra, e matutando. E aí ele se depara com lá na Inglaterra, já em 1917, mais ou menos, o então presidente, que eu esqueci agora quem era o presidente aqui, nessa época. De 1925? Enfim, o 17. presidente, 17. E aí ele pede autorização e explica sobre a cidade, e o cara lá, é claro, pode ir lá, fica à vontade. Fica à vontade. Ai, uma mania que eu gosto muito de um texto do Hobsbawm, né? E ele não está falando nada disso, mas ele está falando sobre como é o mundo no século XVIII, né? Porque ele vai estar falando da área das revoluções. Né? E é muito interessante como ele fala que a gente não conhecia nada do mundo. Sabia nada. As pessoas não sabiam nada desse mundo. Então, por um lado, as pessoas viviam, morriam, cresciam no mesmo lugar, né? Tinha essa... Ninguém saía para, né, viajar, migrar, para conhecer e voltar. Não existia isso. Sim. Então, por um lado, você tinha um universo muito restrito da sua vida, né? Mas, por outro lado, tinha um universo inteiro, né? Um mundo inteiro desconhecido. E os caras se atiraram, meu. Tem uma coisa assim de se atirar. Eles eram considerados loucos, né? Então, tem expedição para o Polo Norte, no Everest. Se você lê essas histórias, é uma loucura. E o Fawcett, para mim, ele entra nesse lugar, assim, sabe? Ele já estava trabalhando na América, né? Peru, Bolívia, fazendo questões de interesse da... Deixa eu te cortar só mais um pouquinho. Estou falando ali baixo. Puxa o microfone. Se for para trás, puxa o microfone. Isso! Estrela. Aulas de como ser estrela. Eu também já estou me aproximando aqui um pouco mais. Mas é porque eu já falo um tom mais alto, né? Sim? Sim, cabeção. Sim. Agora? Aí, sim. Agora foi. Foi. Não, então o Fawcett, enfim, tem uma origem aristocrata, é do exército, viajou muito. Ele tem várias formações, né? Várias formações, viajou pelo mundo inteiro, né? Ele era um explorador. Ele era um explorador, né? Agora, ele é um explorador deste viés, digamos, positivo, né? Não com o viés negativo de vida. Destrutivo. Então, assim, realmente... não sei, né? Não sei também, né? Não conheci, mas... Não conheci. Não tomei um café com ele. Não fui eu que tomei o café. Mas esse é um período que está no imaginário, né? É o que eu estava falando. A gente indo de avião hoje é aquele só sítios e mata e etc. Né? Óbvio, as populações estão lá, tem sítio, tem produção. Mas eu imagino nesse período, né? O Brasil não conhecia o interior. E tem outra coisa, né, o Brasil gente? Português, né? Tem outra coisa. O interior. E o fascínio? Né? E o fascínio descobrir. de chegar aqui e dar de cara com... Porque o nosso Brasil é um lugar que não tem em lugar nenhum no mundo. Não tem comparação. O que a gente vive, o que a gente tem e o que a gente
tem que ter no futuro, a gente vai falar disso. Cara, é muito único. É uma riqueza para os olhos, é uma riqueza para a gente, para a humanidade, para cada indivíduo. Então, você imagina um fulano desse, chega aqui e se depara com tudo isso, e além de tudo isso, uma história dessa. Ele fala, como diz a quebrada, estourei no norte. Estourei no norte, agora eu vou fazer a minha fama. Porque daí também entra o ego. Não vamos esquecer que a gente está falando de... Sim. Estamos falando de ser humano, né? Completamente. Eu acho que ele veio mais impulsionado mesmo pelo ego. Porque, assim, o cara, além de ter várias formações, né? Arqueólogo, coronel, militar, né? militar, enfim, né? E ter toda uma prepotência, porque ele trouxe, tinha na caravana dele lá 20, sei lá quantas pessoas, né? Para apoiá-los, e inclusive teve indígenas que também foram guias dele. Só que chegou num determinado X da mata, porque ele foi passando pela Bahia, ele passou pela Bahia, ele teve tem um mapinha que é todo isso que eu ia dizer. Pra galera saber que região que a gente está falando. É ali na Serra do Roncador. É isso. Mas ele fez uma expedição. Né? Ali era onde era dita Cujo, que era a região do... Mas ele passou pela Bahia, ele passou por Mato Grosso. E aí, num determinado ponto, ele dispensa todos os guias. Isso na Bahia. Isso. E aí, para onde ele vai entrar? Nessa do Roncador aí, que é mata densa, né? E ele dispensa os guias porque ele quer entrar sozinho lá. Porque ele tem a plena certeza, porque, além de tudo, ele era espírita, ele era místico, ele era bruxo. Professor, você sabia disso, professor? Minhas fontes dizem outra. Não, mas tudo bem, sigamos. Me interessa. Isso tá na fonte, tá na fonte que... Tá na fonte da fonte. Você tá entendeu? Na fonte da fonte. Pegou a fonte entendeu? da fonte. Claro. Meu amigo Gilmar Soares me mandou, que ele é um indígena também, professor, sociólogo, e aí eu fui pedir para minha rede de apoio indígena. Falei, gente, alguém conhece essa história? Os povos originários. Eu passei férias com os não é com os Cuicuro. E aí lá eles me contaram que ele esteve lá, na aldeia. Mas só os mais velhos conhecem a história, mas eles não podem contar. E aí... Adoro isso. E aí eu fui lá perguntar pra eles. Eu falei, gente... Aí tá onde a Leila? Tá no podcast. Vocês podem me dar informações sobre esse caso? Leila, não conta pra ninguém que eu vou... Olha, eu tô no podcast. Não, aí o Gilmar me mandou, gente, de jornal, um relato de jornal, né? De 1975, uma matéria que escrita por Antônio Calado, que todo mundo conhece, e que está nas palavras dele, né? Que tudo que eu disse, de ele querer entrar a mata dentro, dispensar todo mundo, isso está nas palavras de Antônio Calado. Então, eu não inventei na minha cabeça. Tá aqui, tá bonitinho, né, de 1975. Porque Antônio Calado foi um dos caras que foi na expedição junto com o Brian Fawcett, que é o filho... né, que veio da Inglaterra, atrás. A gente já vai chegar aí no parentesco ainda. Eu já tô lá na frente, né? Mas é assim mesmo. Tem problema. Como ela mesmo disse, ela é quântica, ela vai e volta, a hora que ela vem determinada. Então, isso porque eu nem falei da física quântica ainda. Não, é outro episódio. Próximo. Não, mas a gente vai chegar lá. É que a gente não chegou na Serra do Roncador ainda, mas daqui a pouco... Não, e eu falei, que a Teca me convidou pra falar de uma pessoa que eu nem conheço, gente. Como assim? Eu não faço parte disso. Aí só que eu vou estudar o cara, daí eu falei, nossa... O cara é bruxo, o cara é místico. E ele só saiu pra expedição em 1925... depois de ele ter ido num centro espírita na Inglaterra, consultado as videntes lá, inclusive
A mulher dele, que ela tem, nos depoimentos que ela fez, né, para o Antônio Calado, que ela continuou conversando com o marido dela através dessa vidente. Mesmo depois de anos ela sem contato com ele, mas ela tinha contato através da vidente. Então, meu Deus. tá aqui no documentário do Calado. Eu tenho outra versão, assim. Me explica o lance primeiro da estátua que você estava me contando ali embaixo. A versão que eu vi, né? A gente não. Putz, porque eu também fiz a lição, né? A gente Claro. viu, deu uma pesquisada, Ai, etc. adoro convidado assim. Empenhado. Enfim, ele foi uma pessoa, um personagem importante, assim, do exército, foi para as colônias e tal. É um explorador, né? E gostava dessa aventura, né? Então, numa dessas viagens pelo exército, acho que no Ceilão, um lugar assim, ele tem contato com um colono, alguém de lá, etc., que conta a história da cidade perdida na região brasileira e dá uma estátua para ele. E essa estátua aqui faz todo o imaginário dele. E daí o que acontece? Pelas fontes que eu vi, né? Ele está trabalhando, né? Estava trabalhando na fronteira Peru, Bolívia, Brasil, fazendo as fronteiras, né? Medindo ali, era interesse britânico da época. Vão descobrir Machu Picchu, que foi em 1910, se eu não me engano, né? Tá. Então, quando descobrem ali, pô, imagina, os caras descobriram uma cidade inteira. Ele falou, Ele cara, eu tô olhou e falou, cara, muito... existe essa também. Sim, tô muito Essa próximo. tá aqui, essa tá lá, né? E isso que vai incentivá-lo. Mas ele vai voltar ainda para a Inglaterra, vai participar da Primeira Guerra Mundial, vai, sabe? Enfim, vai voltar só depois de acabar uma guerra mundial. Imagina. Você vê que isso. ele era determinado, né? Determinado, Ele e era vai tentar achar, então, a cidade Z, né? A cidade perdida. Sim, tô adorando. Olha só, gente. Então, ó, não chegou nem na metade do Podteca ainda. Nós já temos 2 versões para o mesmo início de expedição. Isso é muito bacana, cara. Com certeza. E essas expedições, né, gente, assim, como é feito hoje, né, só é possível com o apoio das populações do lugar. Isso não existe, assim, não tem como, né? Hoje, a arqueologia hoje, a gente vai lá, né? Na apresentação eu não acabei não falando, mas trabalhei com arqueologia há muitos anos, né? E eu trabalhei na região amazônica, inclusive. Você é o nosso Indiana Jones. Inspirado pelo Indiana Jones, que foi inspirado pelo Fawcett. Exato, exato, Indiana né? Jones, Tá vendo? né? Coincidência. Não exato. existe coincidência, Teca. Deixa ele falar. Não Não existe sei. coincidência. Mas qual que é o Nada melhor? é por acaso. Pode ser. Mas qual que é o melhor jeito para você começar uma escavação? Imagina, você chega lá, né, aquela floresta, né? Primeiro lugar é falar com as pessoas. Porque as pessoas sempre encontram alguma coisa. E era muito comum as pessoas chegarem com um vaso inteiro para você. Ó, tá o vaso aqui. Daí você Imagina fala, o cara. não pode tirar o vaso. Mas onde que estava isso? Daí você vai ver, né? E a gente faz isso muitas vezes. Do que? A partir das pessoas, você começa a fazer né? A gente vai com bocas de lobo e começa a fazer as triagens de 10 em 10 metros no meio da floresta. 10 em 10 metros com Você boca de fez lobo. isso, Dan? Fiz. Que da hora. Andando de 10 em 10 metros. Daí uma outra dupla de 10 em 10 metros. Qual região que você trabalhou? Eu trabalhei muito na região de Manaus. E você atravessa ali para a região de Várzea, né? Onde tem o Rio Negro e o Solimões. Eles se juntam para o Rio Amazonas. A região de Várzea ali. Trabalhei muito tempo ali, que é Manacapuru, Lago do Limão. Tá. E foi muito interessante, assim. Foi um bom tempo, assim, da vida, assim. Olha a conjunção de energia, Leila. Eu fiz trabalho social na Amazônia, nessa região, Manacapuru. por 7 anos. Por 7 anos eu assistia a população ribeirinha, Leila. Porque aquela região é muito triste, né? Porque eles são marginalizados, porque eles não são nem indígenas, nem brancos, não são considerados, não estão ali, né? Então eles não têm uma assistência, né? Eles ficam num não lugar Eles ficam da assistência. num né? exatamente. Então, junto com um grupo de empresários né, aqui de São Paulo, e era um indígena que encabeçava isso, a gente saía daqui 2 vezes por ano com material escolar. Eu fazia parte lúdica, né, com teatro, tudo. Eu fiz um espetáculo no meio
da floresta amazônica. Ai, que Incrível. E eu ficava, e tinha apoio do exército, a gente ficava assim 15 dias para atravessar, incrível. mas era para atravessar assim, tipo, 6 quilômetros. Porque isso. não tinha como chegar. Uma vez eu atravessei o Porto de Manaus até essa região com um caminhão que a gente não tinha para-brisa. Cara, e foram assim os 5 quilômetros mais, eu lá no meio da floresta, eu pilotando o negócio a 10 por hora, que era o que a gente tinha. Que incrível. Agora, posso te falar? Eu voltava com a energia das crianças impregnada assim, em mim, que aquilo me reabastecia e, ao mesmo tempo, com uma sensação de que eu não valia nada. Que eu falava, gente, para de chorar, para de reclamar, gratidão, pelo amor de Deus. Gratidão. Porque, bom, enfim, foi só um, né? Não. Mas foi bem nessa região. E é legal que vocês então se imagina bem como que essa região, Sim. a questão dos rios, etc. E eu tinha falado isso porque das escavações, porque a questão do Fawcett, né? Como que ele vai parar nesses lugares? Obviamente conversando com as pessoas, populações indígenas que vão saber aonde que está. E não é à toa que ele vai começar a seguir o quê? Rota Bandeirantes, né? Rota de Bandeirantes. Então, não tem... tem que ter esse apoio, senão você nunca vai conseguir encontrar nada. Você não vai... Sabe o que eu achei engraçado? Que você falou assim, Rota de Bandeirantes. Como, né? Que na época seria a coisa, tipo, pega a BR. Né? Você deu uma entonação. Não, você vai lá, pega a BR e sai em registro, mas aí... Isso, eu fiz hoje. Chegar aqui. Fui até o Paraná. E aí você vai chegar na cidade assim, entendeu? Né? Só que vamos lembrar. Realmente, assim, os povos que ali viviam, que vivem, sente pelo cheiro, né? O meu avô era mateiro, Leila. Ai, que delícia. Cara, eu passava dias e dias com ele no sítio, aqui perto, né? Aqui no interior de São Paulo. E eu aprendi muita coisa de cheiro. Senti o cheiro dos bichos, aprendi a caçar, aprendi a sentir o cheiro das ervas, tudo. Um monte de remédio. Tudo. Um monte de remédio, assim. Então, cara, imagina esse conhecimento todo na cabeça de um britânico. Ele enlouqueceu, ele falou, gente, o tesouro está em todo lugar. Aqui não é só a prataria que eu vim atrás, não é só a cidade que eu vim atrás. Eu acho que ele ficou enlouquecido principalmente pelo conhecimento de levar tudo isso para o velho continente. Sim. Né? As nossas ervas, as nossas madeiras. Isso. Sim. E ainda tem as boas línguas. Falaram que eles se envolveram com algumas indígenas. Não sei, o filho dele parece, ou o amigo do filho, né? Tá. É bem chulo de falar, mas que era muito comum. Não. E aí isso que causou esse desaparecimento dele, né? Já estamos chegando numa hipótese aqui. Então vamos lá. Tem esse relato ali, né? Inclusive. Que é por conta desse envolvimento, né? Que acaba que ele desaparecendo, assim. Entendi. Então... Que não era muito difícil, né? Como você falou agora. O cara devia ter ficado deslumbrado com tanta coisa, com tanta riqueza, né? Ele vem atrás de um tesouro, mas se depara com outro, né? Sim. E aí, assim, de ficar... E essa coisa da estátua também, se eu não me engano, tem aqui também, ele fala sobre isso, que ela tem porque foi passado para ele o seguinte, que a estátua, ela tinha uma energia, que inclusive uma das videntes falou disso, daquela energia dessa estátua, que tudo que ele fizesse, a energia estava ali com ela. Estava ali com ela. Então, o poder dele, energético, de conquista, de poder, tava nessa coisa. Como eu falei do desenho da parede dos homens da Idade da Pedra. Os Neanderthals. Exato, que eles desenhavam nas cavernas para poder ter o poder sobre o espírito do animal que eles iam caçar. Então, por isso que eles desenhavam nas paredes. Entendi. Que era daquela forma que eles adquiriam a energia do animal,
né? Aham. Porque eles imaginavam que eles aprisionavam o animal primeiramente no desenho, né? Então eles faziam o desenho na parede, aprisionavam o espírito do animal e aí eles iam caçar. Porque eles iam caçar com mais facilidade. Olha que interessante. Daí, nas suas Isso tem a andanças, ver- você se deparou com esses desenhos? Com certeza. Inclusive já fiz. Né? Você pega na pedra, bota uma folha de papel vegetal, né? Sim. Daí você ficava fazendo assim, qual que é o nome disso? Tem uma técnica, Tem, né? a gente fazia isso. Fazia Fazia isso na escola, pra levar. Naquela Fazia época. com folhinha mesmo. Você pegava a folhinha na papel na vegetal. Fazia com era. papel vegetal, mas E tem uma ficava técnica, né? desenhando. Daí você desenhava em cima para levar pro laboratório, para ver. Fiz, trabalhei. Enfim... Os decalques, né? Os O que decalques. enfim, em relação aos desenhos, eu acho é um dos grandes saltos cognitivos do homem ali, né? Da humanidade, né? Sim. Que imagina, você se expressar você está colocando uma questão ainda religiosa, né? Posso corrigir, professor? Pode, claro. Por favor, não é religiosa? Você aprisionar a alma do animal. Religiosa, eu acho que espiritual. 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 Tá. É. Tá bom. Porque os povos indígenas, eles não têm religião, né? Essa religião determinada, estabelecida pelas... A gente por outras civilizações. A não gente usa religião animista? Não, a gente usa o nosso poder de espiritualidade. Porque a nossa forma de conexão com o divino, ela parte do nosso sentimento. É o espiritual, porque querendo as pessoas, querendo ou não, eu sou ateu, tudo bem, tá tudo certo, né? Só que existe um espírito, inclusive para os indígenas eles acreditam mais nisso, né? E aí que é diferente de religião, né? Da religião Imposta, contextualizada formalizada, né? Aprender. Então, quando eu pego uma comunidade, uma sociedade que acredita no espírito e nesse tipo, não é uma religião. Porque a palavra religião vem de religar, né? De se religar. Mas na forma como ela é utilizada, né? Estabelecida pela sociedade. Na boca do povo. Na boca do povo, não né? É bem porque isso. Mas essa história de religar cai no que você disse, né? Aí sim. Então a gente pode usar a expressão correta da coisa. Eu acho que tá correto, talvez, né? Não sei. Acho que as populações, as comunidades indígenas não usam a palavra religião. Não, é isso? Então, não. Elas se veem com espiritualidade, mas não veem um grupo social que tem espiritualidade como religião. Como religião, entendi. Tá bom. Porque é o que nós... qual é a sua religião? Eles não existem isso para eles. Então, mas eles têm práticas, ritos, etc. Tem isso práticas e ritos. Talvez não tenha, né? Mas não tem a religião para descrever isso que a gente porque usa como o que a religião ela determina? Ela determina que ela determina uma nomenclatura. Né? Mas é isso. Determina ali, ou ela é cristã, ou ela é da Umbanda, mesmo espírita, budismo, né? Budismo, espírita, né? Os indígenas não têm. Mas eu acho que é a forma de se dizer os ritos. Enfim, que no fringir dos ovos, né, são os ritos como todos nós fazemos, né? Independente da palavra ou do que se segue, né? Mas se tu perguntar para um indígena qual é a sua religião, ele não vai dizer, claro. Se não tem, não tem. Mas a religião é Deus. O máximo que ele vai dizer é a minha religião é Deus. O grande espírito, né? É que hoje, assim, a imposição da... Por que não? Porque a religião, ela foi... Principalmente a jesuíta, né? Os jesuítas vieram impondo também. Não só eles perderam a exploração, né? A cultura deles. Não perderam, não, mas... muitos povos foram dizimados, né? Algumas culturas foram dizimadas. E aí vem a religião impondo a sua crença, né? E hoje, por exemplo, a gente vai em algumas aldeias. Nas aldeias
ainda tem, por exemplo, o pastor da igreja X, da igreja não sei o quê, você falou assim, olha, a gente quer evangelizar. Tanto é que no Mato Grosso, por exemplo, o maior índice de suicídio é entre os indígenas. Ai, eu nem podia falar isso. Não. Por conta até dessa questão da religião, sabe? Dessa imposição. Por exemplo, para eles, antigamente, por que os indígenas têm nome? João, Pedro, Maria, José. Porque para eles eram obrigados a ter, se batizar na Igreja Católica, né? Para eles poderem ter direito a trabalhar um pouquinho na sua cultura, praticar um pouco da sua cultura. O caso da religião católica, ela fez isso em vários tempos, né? Inclusive cristãos novos, né? Exato. Isso, enfim, hoje que eles estão conseguindo recuperar a identidade de, tipo, nasceu um indígena Pataxó. Aí ele vai lá, ele consegue registrar em nome indígena, na língua deles. Antigamente não podia. Até 1900 e... Acho que até antes... 1985, né? E é tão louco isso, porque é uma questão tão normal pra gente. A gente vê lá em cartórios aqui... qual o seu nome? Xerox 123. O Michael Jackson, eu não sei o quê, né? E aí você pensar que alguém impõe, né, a você um jeito que você tem que ser chamado, cara, é de doer, né? É de doer a coisa. Mas vamos voltar na nossa... Só porque eu falei da religião. Deixa eu corrigir. Não, desculpa, professor. Não tinha nem que corrigir, né? Olha a pessoa. Não, mas abriu uma discussão. Exato. Aprendendo aqui. Olha, é o que eu sempre falo aqui no Podteca, gente. Aqui a gente tem o pensamento livre. A única coisa que eu gosto e que eu quero, que eu preservo é o respeito. Então, quem senta aqui, quem está ouvindo, quem está vendo, tem que estar com a mente, a orelha e a boca fechada. A mente aberta, a orelha aberta e a boca fechada lá. E ali com as pessoas comentando e que gere esse burburinho. Né? Eu quando assisto o Podteca, eu fico do outro lado lá, eu não fico com a boca fechada, não. Fica respondendo. Eu morri. Não. Mas não existe coincidência. Gente, mas é isso, porque você exercitar a mente, você ter conhecimento. Eu aposto que a noite de hoje vai ser diferente para você, vai ser diferente para você, vai ser diferente para mim e para todo mundo que está aqui ao nosso entorno. Porque a gente aprende com 1% do que você absorver das pessoas que estão no seu dia a dia. Cara, isso é fantástico, é maravilhoso. E faz a cabeça funcionar. Com certeza. A engrenagem. E isso é legal. E fazendo um parênteses, né? No fim, infelizmente, a gente não tem história indígena. A gente tem um comecinho de história, de entender, né, a história do que tinha aqui antes do contato. E tem tanta coisa, gente. Muita. Então, eu estudei muito, né, a questão indígena, pré-contato, arqueológica, então, né, da região amazônica. Que louco. E é de uma diversidade que não vai para a escola, assim. E por que, Dan? Não vai para a escola. Porque a gente tem ainda um currículo muito europeu, né? A gente sabe mais da França do que do Brasil. Sabe mais da Inglaterra do que do Brasil. Então, eu acho que até dos Estados Unidos. Eu sou que nem Ariano Suassuna. Eu falo um oxente, mas não falo ok. Não, falo não. Na dublagem? Mas você sabe que mesmo os Estados Unidos, ele aparece num contexto, digamos, de quando começa a Segunda Guerra, sabe assim? Ele chega um pouco... Sim. Ele começa no século XIX a aparecer nos livros de história, assim, sabe? Né? Errada. Mas falar da independência do século XVIII, nananã, mas para falar dos Estados Unidos mesmo, é quando a doutrina Monroe começa, enfim, né, a interferir na América. Mas ele fica meio pairando, assim, a gente fica vendo Inglaterra e França sem parar. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E o mais interessante, assim, ó, eu estava estudando agora, assim, os árabes, por exemplo.
E os árabes Eu adoro essa visto, cultura. né, teve uma expansão árabe, Sim. né, conquista a Península Ibérica, chega, fecha o mar Mediterrâneo, mas Os a visão que a otomanos. gente tem, aqui é como eles atrapalham ou como eles influenciaram A evolução. a europeia, entendeu? Então é um outro viés de olhar. E o nosso, então, o pessoal não sabe existe. nada. Não O existe. pessoal não sabe nada. A gente teve, por exemplo, a região litorânea, né, do Brasil, tem sambaquis. Sambaquis são construções indígenas de terra, concha, onde eles tinham uma relação com esses lugares, né, diferente do nosso, porque eles conviviam, viviam, trabalhavam nele, enterravam seus mortos ali e viviam no entorno dele. Para você ter uma ideia de um sambaqui, ele tem... O pessoal fazia motocross até a década de 80 num sambaqui, só para você ver o tamanho Meu Deus. de um sambaqui. Ou seja, muito tempo de ocupação, litoral inteiro, você via sambaquis visualmente o próximo. Meu Deus. A gente não sabe nada e o mais incrível, são 2000 anos, uma coisa que é muito importante para a arqueologia é o que a gente chama de cultura material. Se caísse aqui, né, lava, e a gente fosse soterrado os três aqui, eles vão pegar e escavar a gente aqui. Eles vão perceber, né? Olha só, tinham 3 pessoas, olha a mesa, olha o tamanho médio, olha não sei o quê, olha um deus ali, né? Olha, estavam reverenciando um... O cabelo vermelho. Nossa, era olha Deus da lá. lava. É, Deus da lava tá ali, né? Eles iam ficar... Mas a cultura material fala muito da gente, né? 2000 anos de história sambaqueira não tem arma. Sabe o que é isso? Não tem vestígio de arma. É o melhor dos mundos. Não tem escudo, não tem um ariete, não tem muralha. Ah, para, Não Danilo. tem. O que a gente tá fazendo Tem arpão, aqui? tem coisas de sim, pesca, sim, tem sim, né, sim. Sobrevivência. coisas pra cortar. Sobrevivência. Eles Não é. tem Violência. aquela coisa especializada de arma, sabe? Que você percebe. Sim. Por que que humano, vamos colocar assim, um humano contra o outro humano. Não tem. Cara, que E sensacional. daí foram os guaranis, né? Que foram Sim, descendo e os que foram guaranis, conquistando e se misturando com essa população. E eles eram bélicos, etc. Você está me dizendo, eu tenho que fazer a parte palhaça da coisa. Você está me dizendo que a Ilha da Fantasia, onde não tinha crime, não tinha violência, era aqui. Era aqui. E destruíram Quer coisas mais o interessantes? tatu. Paredões de líticos com inscrições que a gente não consegue descobrir, voltadas para o mar ainda. De frente voltada pro mar. E, gente, tem uma coisa que assim, a humanidade não faz trabalho à toa. Entendeu? Quando você vê ali ruína de muralha, é porque tinha um perigo de muralha. Tem um inimigo. O cara não fez por causa da onça, fez por causa de um inimigo. Na Amazônia Central você encontra vestígios de paliçada, né? Que são aquelas barreiras de madeira. Tá. Ou seja, eles fizeram porque teve guerra. Sambaqui, zero. Que o sambaqui fica aqui. Toda a faixa litorânea. Do Brasil inteiro. Que sensacional. Então, em algum cara. momento, 2000 anos atrás, etc., teve uma população aqui que não tinha guerra. Tranquilíssimo. Eles tinham conflitos entre eles ali. Mas conflito a gente sempre vai ter, né? Eram das etnias. Tanto é que essa coisa de... Por que não pode falar índio, né? Eu falo pra eles, né? Porque como eu tenho uma intimidade muito grande, eu falo meus índios. Meus índios, porque eu acho uma coisa tão amorosa. Porque até então era índio, porque quando lá o Vasco da Gama vai atrás, vai buscar tecido lá para Portugal, tarará, ele faz um caminho, ele erra, era para ele ir na Índia buscar os tecidos, só que daí ele erra e chega nas Américas. E aí ele chegando nas Américas, ele encontra lá e vê, fala, os índios de Índia, né? Sim. Por isso cheguei na Índia, encontrei os índios. Só que não, né? Chegou nas Américas. Mas depois, quando veio a exploração mesmo, e que fala, os índios e tal, eles colocam todo mundo no mesmo lugar. Então, por que hoje a gente luta, os professores principalmente, né? Então, no lugar de dizer, não pode mais índio... Não,
Por quê? Porque toda a nossa história, de novo, nos foi contada errada, propositalmente, é óbvio, né? Pelo poder do dominador, pelo olhar do dominador, né? E não pela perspectiva dos povos originários, né? Então, quando os caras vêm para cá para explorar, o que eles fazem? Ah, os índios. Só que aqui existiam várias populações que não entravam em guerra, mas elas entravam em conflitos. Ah, porque meu território aqui, meu território ali, mas era eles. Aí a gente tinha lá para cima, né? Tinha os Kaiowá lá para cima, mas aqui para baixo, assim, no litoral aqui do Nordeste, Pataxó, Cariri Chocó, tem os Tupinambá, tem assim, uma infinidade de os próprios Guarani, os próprios Tupi, uma infinidade de então, mas essas etnias são posteriores aos sambaqueiros na região. E eu são posteriores ainda. São posteriores. E os sambaqueiros não têm vestígios de arma. E isso, para mim, a cultura material fala muito de quais são as relações. Era outro conflitos sempre vai ter, né? Um conflito, mas, por exemplo, você, né, essa ocupação tardia depois, aqui, São Paulo mesmo foi salva pelos carijós em relação aos tamoios. Eram inimigos. Inimigos. Tanto é que os franceses fizeram alianças com os tamoios. Então, assim, eles tinham guerras seculares, mas os sambaqueiros não. Acho que é esse que é o ponto. E assim, a gente não fala. Olha como não tem esses registros, né? Gente, e é extraordinário. É sensacional você ter uma aula como eu tô tendo agora de vocês. Sabe, chega a arrepiar. Porque, já pensou se todo mundo tem acesso ao conhecimento, e valoriza, né? E valoriza e respeita, orgulho, né? Ter orgulho da onde a gente vem. Orgulho. Mas, Teca, tá presente na história inteira do Brasil. Quando a gente vê lá guerras de independência, por exemplo, adivinha quem estava lá? São populações autóctones, não é isso? Junto com brasileiros, enfim, com a organização política que foi... Mas junto, lutando. Quem foi o que lutou contra os holandeses aqui? Imagina, não tem exército brasileiro. São os brasileiros. Olha, eu vou fazer uma proposta para vocês. Loucura. A gente vai abrir uma produtora, nós vamos fazer um roteiro sensacional sobre tudo isso. Não, os povos originários, os indígenas, eles têm uma coisa assim, eles não são... Por que eles não são valorizados? Porque eles não são... eles não têm mão, eles não pertencem ao mundo do capital. Por que os negros alavancaram? Porque a cultura... Porque é rentável, né, para o mundo do capital, para a sociedade capitalista, né, investir. Mas, por exemplo, os negros só conseguiram fugir na época das revoluções, de ir para os quilombos, construir os movimentos quilombolas, fugir dos seus né, dos contextos e tal, né, dos fazendeiros e tal, porque tinha os indígenas que ensinavam os caminhos das matas para eles atravessarem as matas e conseguirem chegar nos lugares. Qualquer história que a gente contar, os indígenas estão no meio. Entre nós, inclusive, voltando para o Fawcett, né, qual que é a questão? Né? Porque os espanhóis, eles chegaram e descobriram já os incas, né? Descobriram ali, encontraram eles, né? E eles já tinham ouro e prata. Então, no começo da colonização, eles já encontraram o que queriam. E os portugueses não. Mas tudo indica, é comprovado, né? Tem caminhos que ligavam o litoral até os Andes. Então as comunidades indígenas, ou não, desculpe, autóctones, né? Não, comunidades indígenas. Então, aqui, eles tinham contato, provavelmente, com... Então, todas essas lendas de Cidade Z, de Eldorado, etc., provavelmente, eles tinham referência do Peru, sabe assim, desses lugares que tinha cheio de ouro. Que não tinha interesse nenhum para eles. Então era uma coisa... Tá, você quer? Eu te levo. Tem, existe. Sim. É para lá. Tá. Mas esse para lá,
né? O pessoal que tava lá falavam de um Eldorado pra cá, e de cá pra lá, né? Só Às que vezes tem uma sacanagemzinha. Não, é pra lá, não, é pra cá. É tipo desenho animado, agora, né? uma Mas coisa ele é certa. sabia, né? Claro. Agora, uma coisa é certa, assim, né? Existe hoje uma tecnologia que não tem interesse, não tem dinheiro para isso, que é você escanear, né? Então, você chega na floresta ali com um avião e consegue escanear a floresta e ver o que está escondido ali. Mas hoje tem Né? no Google. No Não. Google, aquele Maps. Não, uma coisa mais... Aquele que você é uma faz coisa lá, que ó. você vai até Vai até embaixo na terra, até você, o lençol você freático consegue pra baixo. ver, você consegue olhar. Só que é isso, é caro, né? É caro pra quem, né, Dan? Não, e essas coisas assim, né? Ó, quando eu trabalhava lá com arqueologia, né? Pensa comigo, são 10 doutorandos por ano, sei lá. Olha o tamanho desse lugar, gente. 40% do território nacional. 10 pessoas por ano escavando? Não dá. Com uma pá? Olha, Meu amigo, não dá pra cobrir. eu vou A entrar gente em- vai saber o que tem, eu não sei. Mas eu vou entrar em contradição Sei. para depois só É. pra gente tocar num outro Bora. assunto. Vou entrar em contradição, Dan. Eu não sei se eu prefiro que fique lá escondidinho, Talvez. intacto, que aí meu coraçãozinho fica um pouquinho mais feliz do que descobrir alguma coisa e acabar com tudo mais do que já estão acabando. Eu queria sabe? encontrar. Ah, Não eu, você não é eu. o Indiana Jones. Eu tô falando da ciência, né? Ver, e daí fala, Conhecimento. poxa, olha, eles tinham tal coisa. Daí a gente faz, putz, que legal. Deus do céu. Olha, era conectado, tinha uma grande ligação. Ah, mas aí entra no mundo da espiritualidade, dá licença. Pode ser também. Ele já sabe. Eu acho legal, a acho gente já legal sabe. também. Galera, deixa eu só... Bora. Aqui. Vamos lá, vamos focar. Só pra dizer pra galera que dá aquela corridinha no vídeo, sabe? Você tá vendo, tá ouvindo o podcast, dizer que eu tô aqui falando do desaparecimento do Coronel Fawcett, que na verdade não é nem isso, mas nós estamos aqui idolatrando a nossa história real brasileira, falando dos povos que aqui habitavam e habitam, com o Danilo Eiji, que é historiador, com a Leila, que é uma atriz... Socióloga. Enfim, Não sou socióloga, eu sou formada em ciências sociais. Ciências sociais. E, cara, e tá sensacional. Eu tô aqui deslumbrada com vocês dois, porque rolou uma conexão aqui maravilhosa. E aí a gente vai dar aquela respirada agora, porque tem os fatos extraordinários que Bora. aconteceram, né, nesses dias antes da gente sentar aqui no Podteca. Que é o seguinte, são 3 fatos extraordinários que aconteceram aí pelo Brasil e pelo mundo. Vocês não vão falar nada. Leila, você que adora falar, aqui é o não. seguinte, é reação Ai. ou expressão. É só isso que vale. É reação tá? ou expressão, Reação tá. ou expressão. Tá bom? Pra dar aquela aliviada no papo, depois a gente voltar pro A mistério. gente vai voltar pros ETs? Vamos. A gente não chegou A lá. gente não ainda. chegou no gente CC. só pra falar, A gente vai ter a Adoro! parte Essa 2. é a parte, É a parte 2, ótima. a gente tá na Vai ter parte a parte histórica. dois. Ai, Sociológica adoro. agora. Primeiro, Ah. fato extraordinário. Ah. Um invasor, ó o ET, tan, Então. entra em casa nos Estados Unidos, faz faxina e vai embora. Fake? Como assim? Essa senhora entra em casa. Gente, mas tá tudo tão limpinho, cheirando a Cândida, cheirando a bom ar. Mas quem tirou? Entraram na casa dela, um invasor, limpou toda a casa da criatura, foi embora, não deixou nenhum bilhete. Eu queria um invasor desse. Ai, eu também. Nossa, eu também. Ah, cara, é expressão então. Pra mim isso é lendas da internet, não? Como... Não, eu como sou uma pessoa Expressão, não, expressão não pode falar nada. Eu preciso Expressão, na humanidade. expressão ou reação? O meu é Ah, eu isso. acho que é uma expressão. Faz a expressão, tira o óculos e faz a expressão. Sabe o nome desse invasor? Ai, gente, é aquele robozinho, que é mentira, tô brincando. Foi uma pessoa mesmo que entrou lá e... Sim, uma pessoa Mas, tipo, bondosa, foi- grata, mas uma foi- pessoa foi grata. A ideia foi meio trollar.
a pessoa surpreender, dar um presente a alguém. Não tem mistério. Incrível, gente. A casa estava suja, voltou, estava limpa. Ah, eu queria acredito que a senhorinha deve ter feito uma boa ação para alguém. E esse alguém ficou tão agradecido. Eu seria essa pessoa, agradecida, e fui lá e limpei a casa da senhora, porque a casa estava muito sujinha e ela não tinha condições de limpar a casa. Uma história, reação ou... Ai, não era isso. Segundo Opa. fato extraordinário dessa semana. Homem procurado não gosta da foto divulgada pela polícia e sugere outra. Ele era modelo. Olha lá. Não, tô muito papudo. Tô papudo, não quero essa. Jesus. O cara foi até a polícia para dizer, olha, eu sou essa pessoa, mas esse cartaz não condiz. Você troca minha foto, porque essa não... Essa seria eu. Olha, Eu acho que por enquanto... O menino ali, o nosso anjo, o seu anjo guardador, né? Protetor, guardador. Foi tirar nossa foto, eu falei assim, deixa eu ver as fotos, porque se dependendo da foto, eu tenho que tirar. Mas não na prisão, né? Não na polícia. Não na polícia. Olha, eu sou Meu Deus. procurado, já eu volto a ser procurado, mas agora não, você troca essa foto. Ai, eu troco. Pra mim, sabe o que é? Pra mim não é. Pra mim é realidade internet. Filtro, É, sem filtro. realidade Tinder. Realidade? Realidade. Não, realidade. gente. Ó, expressão. Nada como perfil, hein? A minha expressão. Mas era bem a minha, por enquanto, eu é só fazer assim, ó. isso. Eu só tô assim. Eu só conto história. Nossa, gente. Oh, é momento fofo. Ah, adoro o momento. Fofo. No Podteca. Um gatinho é preso por suspeita de furto nos Estados Unidos. Oh, mamãe do céu! Por quê? Não pode comentar, então eu só vou falar o seguinte. Não pode. É porque nos Estados Unidos não tem crime, então eles prendem... pelo amor de Deus. Como assim? Não tem o que fazer, né? A minha Mas expressão é assim, prenderam ó. mesmo? Gerador de views, na minha opinião. É fotinho pra gerar views. Boa, Gente, boa. não é? Essa é a minha expressão. Eu acho Tem que hora eles que a gente- prenderam pra fazer carne de gato. Ai, que horror. Ai, que horrível. Mas, gente... Acreditava na humanidade até agora. Agora virou espetinho. Falou dos Estados Unidos, pra mim, meu amor, eu falo. Olha a expressão, olha ó. Ai, gente, que delícia, que papo maravilhoso. E olha, eu nem sou xenófoba. Não é? É Aí xenófoba? Pode ser. Bom, enfim, resumindo, Falsetão veio aqui, Vamos pra né? parte esotérica? Veio aqui, achou que ia... Esotérica? Ou Eu acho que a gente vai chegar... Psicológica? Eu acho que agora a gente vai chegar nos finalmente. Ufológica dos Né? dos mas ETs, mas né? é o que eu vi. Então, vamos lá pros finalmente. Ele veio pra cá, falou, sou Bambambam, Indiana Jones, a rainha confia em mim, pá, né? Chegou aqui, o fulano sumiu, desapareceu. Escafe Deus. Ó, Arlindo Olha. Orlando, volte onde quer que você se encontre. Olha, eu ouvi 3 versões. Conta uma. A questão de ser morto por alguma população ali. É. Você até acrescentou essa história. Uma. 2, por questões da natureza, né? Uma cobra, enfim, etc. Certo. No meio da floresta. E o terceiro encontrou uma cidade mesmo, que fica na Serra do Roncador, só que não é uma cidade como a gente está imaginando Machu Picchu. Ela é uma fica cidade no centro da Terra. no centro da Terra, Mentira! que foi construída por intraterrestres. Exatamente. Intraterrestres. Pois é. Eu super acredito nisso também. Meu Deus! Nada é por acaso. Já dizer. Eu aprendi muito isso com os povos indígenas. Nada é por acaso nessa vida. Nada é coincidência. Nada. E aquele filme também, A Viagem no Centro da Viagem Terra, no né? centro da Terra, sim. Em quem que eles se inspiraram? Caraca! Posso contar um caos? Pode, Esse adoro. aqui é caos Fala se você aleatório. fala. A minha mãe é mística, super. Ah, então você é uma, tá é uma familiarizado bruxa. comigo. Minha mãe é uma bruxa. Ai. E daí. Somos. Como é o me nome da mamãe? apresentaram- Nome da mamãe? Dona Emília. Dona Emília, a senhora vai estar sentada aqui já, não pode Um ter. beijo, Daí, Dona Emília. ela- Vamos fazer bruxaria Não, juntas. ela é incrível. Mas ela me levava para várias coisas. E eu fui várias coisas. Daí numa apresentaram o Dr. Antônio,
que era... apresentaram como uma pessoa de outro planeta. Daí eu falei assim, nossa, né? Vamos lá. Chamava Pleiades, a clínica. Pleiades. Aliás, senhor Antônio, se você estiver aí, cara, me dá um alô. Adorava. Agora não, deixa, Daí, eu tenho medo. Era na então Vila deixa eu- Mariana. Ó, A gente já andava começa numa com casa... o nome, hein? Já, dá Pleiades. uma Pleiades. vírgula. Pleiades. Então- Provavelmente veio da terra dos Pleiadianos. Então, exatamente. Olha Daí, lá, olha que conheço! interessante. Olha que Aqui interessante. comigo, ó. Aqui comigo, filho, ó. Pleiadianos é comigo, Pleiadiano, Arturiano, tudo junto. Exato. Olha que interessante. A gente ia, assim, à casa e, meu, ele nunca falou nada pra mim. Primeiro a descrição dele. Sabe aquele corpo Iyengar Yoga? Sabe? Sim. Corpo do Superman? Sim. Que não é o nosso, né, esse corpo helênico. Ele é um corpo chapado, né? Uma força, assim, ó. Era grande, o rosto fino, né? E, meu, o cara era duro que uma parede. E ele falava assim, não, porque eu sou faixa preta de Aikido e Kung Fu, sei lá. Né? Mas ele era de poucas palavras, né? Nunca falou sobre nada. Nunca veio falar, sabe, de Pleiades, de nada. Mas eu passava, era uma casa, e eu olhava assim, né, do lado, tinha uma sala de aula, e você via as coisas anotadas sobre questões de outros planetas. Ele dava formação sobre isso. Tinham livros espalhados, né, na casa, na recepção, sobre, né, Pleiades, etc. Nananã. Eu ganhei um, inclusive, li, mas ele mesmo nunca falou nada. E o que era a sessão, né? Eu ia lá, ele tipo, sabia de... um quiropata, né? Alinhava, daí me enrolava numa manta de alumínio, assim, e tinha um vapor ali dentro. Eu ficava lá, tipo, enrolar. Meu, adorava. Dorando, que nem... Adorava. Eu saía... Adorando e dorando, igual no forno. Saía muito bem, feliz da vida, tranquilo, bem, sabe assim, energizado. Sim. E deu uma hora, o cara foi embora. Foi embora. Tipo, foi embora. Voltou pra terra Não e sei. pra população. O livro falava sobre os Pleiadianos, etc. Então tem toda uma... Gente, a gente tem que falar mais. Vamos voltar. Tem, A vamos, gente- a gente volta vai pra voltar Serra do semana Roncador. que- Não, Não, a gente ó. vai voltar semana que vem pra falar dele. A ideia, a gente Sei fala lá. sobre os Pleiadianos, os Enfim, arcturianos, então, das né? três- Física quântica. Dos três finais que você elegeu, qual é o seu predileto? Pode ser. predileto? Qual que pode ser o predileto? Não, o predileto são os intraterrestres. com Maravilhoso, certeza. com Lógico, o cara tá certeza. na cidade Z. Maravilhoso. Imagina, tem até filme, Viagem no Centro da Terra. O seu também. Eu Olha, eu luto, sim, eu gosto dessa coisa fantasiosa também, né? De pensar nessa ideia. Mas eu ainda volto para a ideia do pezinho cara, racional. do racional, do cara arrogante, prepotente que veio para cá, com toda a ideia dele, todo, né, o intelectual e conhecimento espiritual que ele teve, né? Ainda considera um cara arrogante, prepotente, de querer achar uma cidade sozinho, com o filho, né? E com um amigo do filho de 24 anos. Então, assim, eu acho que eles foram devorados por uma onça. Maravilhoso. Acho. Olha, Pode ser. assim, a Pode ser. racionalidade, com certeza, fala de uma coisa mais, Pois né, não, você incrível. demorou uma hora pra ficar assim, com os olhinhos brilhando. Você queria Ai, fica chegar... com essa sua aí que eu adorei É, também. ele queria Eu chegar também nesse gosto. momento, Meu ele falou lado isso. místico. Eu vou acredito. viajar. Meu lado místico, meu lado Eu místico, vou com viajar, certeza. eu quero Não, acreditar. mas sabe qual é o problema? É, o meu lado místico acredita Não, mas nisso sabe qual é o também, problema? Eu tô com você. É que a arqueologia, em especial, ela Te tornou uma pessoa fria. me tornou uma pessoa fria. Oh, meu Deus do Sabe céu. por quê? Não. Vem fazer teatro com a gente, você vai voltar a ser o Danilo. Vou voltar a brilhar, né? Os olhos. Arqueologia te A arqueologia, ela põe muito o pé no chão. Sim, Eu sei. claro, Porque né? tá falando do Homo sapiens, E é o e o tato. Homo sapiens, gente, né? É Você acima, tem o uma mesmo até hoje comprovação, aqui, né? e é acima da terra, né? É, e assim, Não, e tem gente, a a comprovação, população né? hoje tem 7 bilhões de pessoas, né? 8 bilhões, não é isso? Antes tinha 300 mil, entendeu? O mesmo ser humano, né? Então, assim, só que ele foi mudando, e né? Então fica com muito pé no chão. É. E a cultura material de estudo, sabe assim? Não... Sim.
Eu E adoro, aí? olha, eu adoro todas. Mas olha, um dia Mas a gente a vai parte- conversar sobre... Gente, porque, vamos sair daqui e assim, comer uma pizza agora. E vamos lá pra minha continuar o casa, Bora, porque vamos tem pra festa festa. junina lá em casa. Olha, eu, como eu sou curiosa mesmo, eu adoro mistério, curiosidade. eu adoro fantasia, adoro pé no chão. Eu sou geminiana com gêmeos, Eu então, sou gente... gêmeos também. Então isso tudo me fascina. Eu vou ficar com todas. Eu ainda quero deixar no ar, né? O fato ainda se oferece uma recompensa pela ossada do coronel nos dias atuais. Então, cara, Incrível. eu acho que tem Falsas. conteúdo pra gente, pra Podteca 3, 4, 5, 6, 7. Histórias aqui no Brasil, gente, tem aos montes e tão fascinantes quanto essa. Eu quero agradecer vocês dois, gente. Foi sensacional. Eu me diverti. Além de me divertir, eu acho que hoje eu aprendi demais. Eu espero que a gente leve esse conhecimento para quem está vendo. Que essa pessoa que está vendo multiplique, multiplique, multiplique. E que a gente faça valer a nossa origem. E ter orgulho da nossa origem. Principalmente orgulho. Orgulho de quem a gente é. E se a gente conseguir fazer isso 0,02%, eu já vou estar tão feliz, tão feliz. No mínimo, eu acho que assim é desenvolver uma consciência mais crítica, mais do que isso, assim, sabe? Desenvolver, ajudar mesmo, assim, as pessoas a desenvolver, mesmo que a pessoa assista lá e fala, ai, quanta bobagem que eles estão falando e tal, não sei o quê, mas que pelo menos ela consiga refletir um pouquinho sobre muitas histórias, quais são as nossas histórias, o que te antecede, né? O que faz com que você esteja aqui, o que te movimenta aí seguir para frente, né? O que te paralisa, por que você Vá está atrás, aqui, né? vá atrás de conhecimento. De conhecimento, porque por mais a minha opinião pessoal a respeito do Percy Fawcett, esse coronel, mas ele veio atrás de algo, né, dos sonhos dele, ele se movimentou em busca, mesmo com a ambição dele toda, né? Então, assim, eu acho que tem que buscar uma consciência mais crítica em relação a si mesmo para a gente se melhorar, né? Sensacional. E, assim, todo mundo tem uma militância, né? A minha na educação, né? E com certeza, assim, quando eu vejo que os alunos vão conhecendo um pouco dessa história autóctone, entendeu? A complexidade que era isso aqui, o papel que eles tiveram, porque até na sua fala no começo, você falou da importância, né, de quem que narra a história. A história tem uma potência enorme, Sim. né? Porque a sua identidade vem dela. Então, normalmente é a história de um vencedor que fala. Né? Então, por isso essa criticidade, por isso você saber, né, qual que é o discurso que está vindo, por que essas memórias foram apagadas. Não é? Então, isso quando a gente fala dessa questão indígena, autóctone, das populações que estavam aqui, valoriza, né? Valoriza e faz Até olhar de mesmo- outra maneira. Exatamente. Porque a gente está super respeitando no sentido de que a gente não está falando por eles. Não, né? jamais. E a gente não está falando por eles e nem deles. A gente está falando do nosso Por conhecimento próprio, né? A minha certeza. experiência, ele está falando da experiência dele dentro dessas comunidades, dentro da nossa formação. E aí, assim, porque é sempre válido lembrar que eles não tiveram essa oportunidade de contar pelo viés deles, né? Pela perspectiva deles, a história de fato. A gente só conhece a história de fato pelo olhar do branco, né? É como na história do Casagrande Senzala, né? Que ela é contada através da perspectiva do branco, não do negro da Senzala. Sim. Então, Sim. é sempre... A história tem 2 lugares. 2, 3, 4. Né? Estamos protegidos aqui pelo pode ser. E isso eu fico muito feliz. Pode ser. E que a gente leve isso pra vida, pode ser. É. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vários pode ser. Pode ser? Pode. Pode. E é isso, Pode. gente. É só raciocinar. Cara, e indagar e não ter vergonha. E Galera, eu quero agradecer, eu quero Teca, agradecer o convite. Eu achei que a gente fosse falar do nosso trabalho em conjunto. A gente tem que falar do nosso trabalho da dublagem, Vamos, lá vamos. da nossa Blind Spot. do Blind Spot, do Ponto Cega, que é
Até hoje eu recebo coisas, eu também, peço. Eu também. Né? A gente dividiu uma série dublando que que era já Ponto Cego. Fica e a galera fica E o nosso curiosa, fala do CrossFit. né? Do CrossFit. Você volte a treinar, você, por favor, volte a Eu tô treinar. devendo, Gratidão tô devendo. pelo Leila, convite, como achei a o máximo. Como Também. a galera te acha, Leila? Instagram? Eu tô aqui no Podteca. Sou Leila de Castro, atriz, dubladora, diretora em dublagem. Redes sociais você tem, não? Eu tenho, mas é Leila de Castro mesmo. Maravilha. @Leila de Castro. Eu quase não mexo, quase não sei mexer Mas, nessas cara, coisas. quer conhecer essa figura? Cara, manda um e-mail aqui pra gente, ó, aproveitando, podtecaoficial@gmail.com. Manda um e-mail pra gente. Um beijo, gente, A galera. gente vai proporcionar. E eu posso agradecer também? Muito obrigado, Teca, pelo Eu convite, adorei. pela conversa. Muito legal. Que bom. Foi também ótimo. foi ótimo. Gostei muito. Aprendi também. Aprendo e agora estou acompanhando você e vendo. Muito legal. Que bom. Obrigado. A gente... Gratidão aos que meninos aqui também, a minha né? equipe Ao maravilhosa. diretor, muito ao obrigado, Marcelo. Pra te achar. Danilo Eige Lopes. Instagram. Produtor, livro didático, conteúdo e dou aula. E sou brasileiro e não desisto nunca. E ele tem uma profissão, uma das melhores, que eu acho o máximo, arqueologia. Deixa eu agradecer os meus patrocinadores agora. Mestre Baco, gosta de vinho? Com certeza. Leiloca gosta de vinho? Adoro. Mestre Baco, Instagram, @Mestre Baco com 2 Cs. Lá, cara, tem toda a dica. Esse vai com esse. Não se preocupa, porque o Mestre Baco é sensacional. Ele é humilde, ele vai falar pra você, ó, esse é o melhor pra você, esse aqui cabe no seu bolso, não sei o quê. Lá tem o link pra lojinha também. E Angel Concept, que faz as unhas da tia aqui, cabelinho da tia. Ai, meu vou lá. salão maravilhoso. Muito bom. Angel Concept. Gente, um beijo. Eu, por mim, eu Obrigado. ficaria aqui, cara, a noite Gratidão. toda. Obrigado. Valeu. Grande beijo. Obrigada. Sim, senhoras e senhores. Se desvendamos ou não, se a Cidade Perdida de Z existe, ou o verdadeiro fim dos seus lendários exploradores, esta resposta fica com vocês. Mas, em 1952, os índios Kalapalo confidenciaram que mataram os 3 integrantes da expedição em retaliação a um suposto maltrato às curiosas crianças da tribo feito pelos exploradores. Mas os restos mortais, as ossadas e pertences nunca foram recuperados. Ao todo, cerca de 100 exploradores morreram tentando procurar pelos membros da expedição de Fawcett. 3 expedições de resgate também desapareceram na mesma região, que continua praticamente inexplorada até os dias atuais. Até o próximo Podteca.